capítulo 4. Leamos o verso 19. Gálatas 4, 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Há 3 termos no Novo Testamento grego para essa expressão filhos. Aqui aparece uma delas, que é o termo teknion. Teknion. Esse termo aparece apenas esta vez nos escritos de Paulo. E aparece 8 vezes nos escritos de João. Uma vez no Evangelho e 7 vezes nas suas epístolas. Você se lembra do Evangelho de João capítulo 13? O Senhor se referiu aos seus discípulos como sendo os filhinhos. Essa é a palavra, teknion, e não teknon. Então há uma letra a mais aí. Teknion significa então filhinhos. Repetindo, Paulo a usa apenas aqui em todos os seus escritos. As 13 epístolas que são de autoria do apóstolo Paulo. E o significado é então o mesmo, é a mesma palavra que João usa nas suas epístolas, repetindo, uma vez no Evangelho, 7 vezes nas epístolas. Todas elas traduzidas por filhinhos. Uma outra coisa importante sobre esse verso tão precioso é que o termo formado é aquela palavra básica que está incluída no termo metamorfo, ou, há uma derivação no nosso português, metamorfose, se referindo à transfiguração do nosso Senhor Jesus. Muito interessante também esse termo metamorfo, porque ele aparece também em Romanos 12, quando é dito que Paulo diz, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Metamorfo. Esse morfo, forma, é a palavra que aparece aqui em Gálatas 4:19. Cristo formado em vós. A outra instância em que a palavra metamorfo também aparece, segundo aos Coríntios capítulo 3, verso que muitas vezes, aqui mesmo entre os irmãos já citamos, 2 Coríntios 3:18. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, guarde bem esse termo, contemplando, como por espelho, ainda não vemos face a face, ainda vemos obscuramente, contemplando, ainda que por espelho, a glória do Senhor, somos, aí está novamente, metamorfo, que então, de acordo com a tradução usada para o evento do Monte da Transfiguração, significa então, transfigurados. Por que dizer isso é tão importante? Porque vamos olhar de novo o que diz Gálatas 4:19. Paulo, então, trata de uma maneira tão doce essas igrejas da Galácia que estavam incorrendo em erros tão grosseiros, podemos assim dizer, no que concerne à distorção do Evangelho de Cristo. Um outro Evangelho, como ele chamou no início da sua preciosa epístola. Então, esse contraste é muito significativo e muito lindo. Ao mesmo tempo que o erro era tão grosseiro, que despertou em Paulo um zelo tão profundo, ao mesmo tempo ele usa essa palavra, e pela única vez, ele usa essa palavra tão doce, teknion, filhinhos, meus filhinhos. Então ele vai dizer, por quem eu de novo sofro as dores de parto. Por que de novo? Meus irmãos,
nunca, qualquer assembleia do povo do Senhor pode ser gerada sem dores de parto. Não é gerada por teologia, simplesmente, por doutrinas, sejam elas quais forem. Você pode aprender aquelas palavras difíceis que são tão mencionadas em uma certa vertente doutrinária, tão comum no nosso país e, na verdade, no mundo todo. Você pode aprender todas aquelas palavras difíceis e se orgulhar até da sua teologia. Mas a igreja de Deus só é edificada através de dores de parto. Irmão Sparks, em um dos seus escritos, diz assim: uma igreja que não sofre pela sua vida é fraca e ineficiente. Meus filhinhos, teknion, por quem eu, de novo, já que quando Paulo se colocou entre eles a primeira vez, o que aconteceu? Nós não teremos tempo para toda a beleza dessa carta, é claro. E iremos, além dela, como tem entendido a direção do Senhor. Mas se você leu essa carta, onde está o verso, o tema dessa conferência, talvez você se lembre que no capítulo 3 ele vai dizer assim: ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Fascinou. Você terá essa palavra na revista atualizada. O termo original é enfeitiçou, um feitiço. Quem é que vos enfeitiçou? Vocês, ante cujos olhos foi Cristo exposto, como que crucificado. Meus amados irmãos, quanta clareza o apóstolo Paulo tinha sobre aquilo que, escrevendo aos Coríntios, ele disse que decidiu nada saber, senão a Jesus Cristo, pessoa gloriosa, e este crucificado, pessoa e obra do nosso Senhor Jesus. Tão clara era essa visão na mente, no coração, no espírito de Paulo, que então ele ousa para com esses Gálatas que estavam sofrendo as distorções relacionadas ao Evangelho, e já veremos algo do porquê, ele usa essa expressão tão séria: Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Diante dos vossos olhos, Cristo foi exposto como que crucificado. A ideia é como se eles estivessem visualizando na pregação e no ministério de Paulo o valor imenso, tanto da pessoa quanto da obra do nosso Senhor Jesus. Então, se você se lembra, ele segue assim: vocês começaram no Espírito, tendo vós começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne? Meus irmãos, o que significa essa carga de Paulo nessa epístola tão importante? Nem mesmo há saudação na introdução dessa epístola. O irmão William Scroggie, que escreveu aquela obra tão importante, graças ao Senhor já traduzida em português, o Desvendar ou Descortinar, o Drama da Redenção, ele sugere que, baseado em estudos profundos e sérios, que a vida do apóstolo Paulo foi dividida em 3 grandes períodos. E, coincidentemente, 3 períodos de 11 anos cada um. No primeiro período de 11 anos, Paulo estava relendo as Escrituras, que ele conhecia tão bem, como sendo um hebreu de hebreus e, quanto à lei, um fariseu. Primeiros 11 anos de silêncio. Interessante, meus irmãos, que é tão comum que, às vezes, por uma, me permito a expressão, simples revelação, quantos assumem ousadamente púlpitos e falando de modo tão sonoro. O apóstolo Paulo, o Saulo de Tarso, foi encontrado pelo Senhor naquela estrada de Damasco, ficou cego, levou um golpe na sua soberba, um golpe na sua autossuficiência. Aquele que achava que tudo via, tudo entendia com relação a Jeová e a sua aliança com o povo de Israel, agora está cego. E tem que ser conduzido pelas mãos, um homem determinado,
o homem que tomou as cartas de autorização dos principais sacerdotes de Jerusalém para exterminar os santos em vários lugares, inclusive em Damasco. Partiu para lá, determinadamente, mas teve que ser conduzido para dentro da cidade, auxiliado por mãos de outros. Um golpe na autossuficiência, um golpe na soberba, um golpe no entendimento. Ficou cego durante 3 dias, durante os quais não comeu nem bebeu. 11 anos de silêncio. Quando Ananias o batiza, as escamas caem dos seus olhos. Ananias dá aquela mensagem tremenda para ele, que ele seria um vaso escolhido, separado particularmente pelo Senhor, para pregar o seu nome para reis, para gentios. E ele saberia o quanto importa, ainda mais, sofrer pelo nome daquele que ele perseguia. Certo que sem saber, porque perseguia o chamado povo do caminho. Mas ele ouviu naquela estrada que o povo do caminho era o corpo do próprio Jeová encarnado. Já que ele ouviu da boca daquele que se revelou a ele na estrada de Damasco, quando ele faz a pergunta em hebraico, obviamente ele ouve a resposta em hebraico. Se você recebe uma pergunta de alguém em inglês, você não vai responder em português. Você não sabe se a pessoa conhece português. A voz falou com Saulo em língua hebraica. Então a palavra foi: Saulo, Saulo, por que me persegues? Em hebraico. Se Saulo respondeu em hebraico, então ele respondeu com uma pergunta. Ele disse: quem és tu, Yahvé? E não Kurios, Senhor no grego. Quem és tu, Yahvé? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Meus amados irmãos, sabemos que essas 2 frases dominaram toda a vida e o ministério de Paulo. Jesus é o próprio Jeová que se fez carne. E a igreja é o corpo unido vitalmente e organicamente a Ele, Jesus. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas entra na cidade e lá te dirão o que te convém fazer. Ninguém precisava dizer para Saulo o que lhe convinha fazer, mas agora sim. Então ele fica cego, como já falamos, ele é batizado por Ananias, as escamas caem dos seus olhos. Ele prega o evangelho em Damasco. Qual o resultado? Nada. Ele tem que ser tirado da cidade por um cesto, pela muralha. Para onde ele vai? Voltando à análise de Scrooge. 3 anos no deserto da Arábia e 8 anos em Tarso, da Cilícia, sua cidade natal. 11 anos de silêncio. O que Saulo estava fazendo nesses 11 anos de silêncio? Penso que nenhum de nós tenha dúvida. Ele estava fazendo uma releitura da sua Bíblia, os 39 livros do Velho Testamento. Mas agora de acordo com a visão que ele teve na estrada de Damasco. Jesus é Jeová. A igreja é corpo de Cristo. Então, depois de 11 anos, ele estava em Tarso, ainda no seu recanto. E o que aconteceu, segundo Atos capítulo 11? Aqueles que foram dispersos por causa da perseguição em Jerusalém, eles pregaram o evangelho em várias cidades, Chipre, Cirene e Antioquia. E ali em Antioquia aconteceu algo maravilhoso. Atos 11 registra que muita gente se uniu ao Senhor. Eles enviaram Barnabé para ver o que estava acontecendo ali, já que eram gentios. E Barnabé, que era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, viu o que estava acontecendo ali e então ele se lembrou de Saulo.
E é dito então que ele foi para Tarso à procura de Saulo. E levou Saulo para Antioquia. E ali Antioquia então se tornou um centro da obra do Senhor, assim como Jerusalém foi o primeiro centro durante aquele período inicial da igreja. Os próximos 11 anos da vida de Saulo, segundo período de 11 anos, nós temos aí esse marco então, quando Barnabé o busca em Tarso e o leva para Antioquia para cooperar com a obra do Senhor em Antioquia. Então nós temos o segundo período de 11 anos. E nesse segundo período, Paulo realiza 3 viagens missionárias. Então, se no primeiro período ele está em silêncio e fazendo a sua releitura tão importante, vendo Cristo em cada página da sua Bíblia. Vendo Cristo nas Escrituras. Agora, nos próximos 11 anos, ele está fazendo o quê? Pregando. Eu decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Meus irmãos, a pessoa e obra do nosso Senhor Jesus enchia a visão, o coração, a mente, o espírito de Paulo. Por isso, quando ele confronta as igrejas, interessante, Paulo escreve epístolas ou pessoais, pastorais, Timóteo e Tito, ou escreve epístolas para igrejas específicas. Mas aqui, aos Gálatas, nós temos uma epístola para uma província, a Galácia, as igrejas da Galácia. Então esse erro havia ocupado uma grande parte daquela esfera, a Galácia, as igrejas que estavam ali. Então quando ele escreve essa epístola, agora talvez possamos entender porque o seu coração fervia de zelo. Ele foi quem se entregou por vós, para vos desarraigar deste mundo perverso. Ele começa assim sua epístola, você se lembra? E quando nós olhamos um pouco do contexto que já demos, certamente esse mundo perverso a que Paulo se refere, não é apenas o mundo pagão, mas também o mundo religioso. O mundo das sombras, o mundo dos tipos, que agora foram todos cumpridos na realidade tão profunda da pessoa do Senhor Jesus. Então, segundo período de 11 anos, podemos resumir na palavra, pregando. Assim como o primeiro período, meditando, silêncio, relendo. E no último período de 11 anos, que então perfarão 33 anos. Interessante, 33 anos de vida e serviço ao Senhor. No último período, a maioria dos anos, 11 últimos, ele esteve preso. Qual palavra será que resumiria esse último período de 11 anos? Eu sugeriria a palavra derramando-se, meditando em silêncio, relendo, pregando, segundo período, e agora derramando-se. Porque Paulo compreendeu qual era o objetivo do Evangelho. Não era nem mesmo fazer dele um servo para a obra do Senhor. Ele compreendeu que o objetivo do Evangelho era levar aqueles que o recebem a se derramarem aos pés do Senhor Jesus. A grande lição de Maria de Betânia. Quando o que ela fez não foi de forma alguma compreendido, nem por Judas e nem pelos outros. Que desperdício. Então, no relato tão lindo, é dito que, para usar uma figura, nosso Senhor Jesus a cobre com as suas asas e diz assim, deixai-a, deixai-a. Os pobres sempre os tendes convosco. Obras, auxílio, necessidades, serviço. Mas a mim nem sempre me tendes. Ela se antecipou
e me ungiu para o meu sepultamento. Paulo compreendeu o objetivo do Evangelho. E nesses últimos anos, meus amados irmãos, foram os anos mais frutíferos da vida de Paulo. Por quê? Porque das suas prisões, nós temos as suas epístolas, as mais profundas. Da primeira prisão, a prisão domiciliar em Roma, de Atos 28, na casa alugada, ele escreveu Efésios, considerada a mais elevada epístola de todo o Novo Testamento. Ele escreveu Colossenses, a epístola que tem a menção mais exaustiva e profunda das glórias de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele, para ele, e nele tudo subsiste. Ele é o princípio, o primogênito dos mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Oh, meus irmãos, nós vamos ficando sem fôlego com essas coisas, não é? Colossenses, epístola da prisão domiciliar em Roma. Quando Paulo estava escoltado, dizem os relatos que por 4 soldados, e eles se revezavam, porque afinal de contas, Paulo era um homem muito perigoso, você não acha? Ele estava na sua casa alugada, escoltado por aqueles guardas, e sabe o que acontecia lá? Mais uma epístola que saiu dali, Filipenses. Sabe o que ele diz lá? Que a casa de César estava ouvindo o Evangelho. E muitos creram no Senhor. Porque aqueles que estavam guardando Paulo preso não sabiam que quem estava algemado eram eles. E que Paulo era o seu libertador. Então ele escreve a linda epístola aos Filipenses, cujo tema é a experiência cristã normal. Qual é a experiência cristã normal? Capítulo 1. Cristo é o nosso viver. Para mim, viver é Cristo. Capítulo 2. Cristo é a nossa mente. Tende em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Capítulo 3. Cristo é o nosso alvo. Eu prossigo para a meta, para o alvo, não um alvo, mas o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E capítulo 4, Cristo é o nosso tudo. Tudo eu posso. Posso ser honrado sem me ensoberbecer. Posso ser humilhado sem me deprimir. Posso ter abundância sem ser autossuficiente. E posso ter escassez sem murmurar. Tudo posso em união com aquele que me fortalece. Cristo é nosso viver, Cristo é nossa mente, Cristo é nosso alvo, Cristo é nosso tudo. Quem escreve isso? Paulo. Onde ele escreve isso? Preso. Na prisão domiciliar de Roma. E finalmente ainda ali, a 4ª epístola que ele escreve dali, Filemon. Filemon. Uma exposição gráfica, histórica, maravilhosa do Evangelho da Graça. Onésimo e Filemon. Posteriormente, nós temos a última epístola dele, nesse último período da sua vida, 2 Timóteo. Meus amados irmãos, que epístola é aquela? Últimas palavras desse guardião do Evangelho, o apóstolo dos gentios, servo do Senhor, dizendo para Timóteo que Timóteo buscasse vir ter com ele antes do inverno. Porque, inclusive, espiritualmente, esse era o inverno da vida de Paulo. O último período. Apressa-te a vir ter comigo antes do inverno.
traze a minha capa que deixei em Troade, e os livros, especialmente os pergaminhos. Ele estava agora, segundo a história, numa masmorra romana, subterrânea, fétida, fria, em que a história diz que alguns prisioneiros ali não precisavam ser executados, porque eles morriam comidos por ratazanas. Lá estava Paulo. Meus amados irmãos, quando ele conclui essa epístola maravilhosa, pastoral, para o seu amado filho, Timóteo, ele vai dizer assim: todos da Ásia me abandonaram. Em Atos 19 é dito que quando Paulo estava na escola de Tirano, toda a Ásia teve a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor durante aqueles anos. Um pregador para toda a Ásia. Quantas igrejas foram estabelecidas ali? Agora ele diz: todos da Ásia me abandonaram, mas o Senhor me revestiu de forças. Paulo não está com rancor em seu coração. Ele está constatando um fato. Agora eu estou só, entre aspas. Mas o Senhor me revestiu de forças. Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. E eu guardei a fé. E agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Interessante que nos primeiros escritos de Paulo, ele fala sobre o dia de Cristo nominalmente. Dia de Cristo, dia de Cristo. Mas nesse último escrito, 2 Timóteo, ele diz: aquele dia. Ele não precisa mais dizer o dia de Cristo, mas sim aquele dia. Era o dia que ocupava o cerne das afeições do seu coração. O dia em que ele veria o seu Senhor face a face. Então esses foram os seus últimos 11 anos. Meus irmãos, nós vamos ler alguns versos para nos ajudar nessa primeira abordagem que faremos a essa epístola específica, a epístola aos Gálatas. Mas ainda antes de fazermos isso, vamos atentar para mais uma coisa aqui. As duas primeiras epístolas de Paulo foram as duas aos Tessalonicenses. Retornando à grande ajuda que nos deu o irmão William Scrooge, ele as chama de epístolas da primavera. A primavera da vida ministerial de Paulo. E ele então coloca em termos de estações do ano a vida e jornada de Paulo. Quão profundo e quão poético foi esse irmão nessa obra tão linda que ele gastou tantos anos a escrever. Então as duas primeiras epístolas de primavera. Primeira e segunda aos Tessalonicenses. As duas têm de certa forma o mesmo tema. Primeiro aos Tessalonicenses fala da volta do Senhor com relação à igreja. E segundo aos Tessalonicenses fala da volta do Senhor com relação ao mundo. Então, desde o início, era isso que ocupava o foco, o centro do coração de Paulo. Ver o seu Senhor, estar com o seu Senhor. Segunda fase epistolar de Paulo, as epístolas de verão. E entre elas está Gálatas. Pela ordem cronológica, nós teríamos Romanos, Gálatas, 1ª e 2ª aos Coríntios. 4 epístolas. Então, primeiro as duas aos Tessalonicenses, nessa primeira fase, chamada então por ele de a primavera do serviço de Paulo. Depois temos 4 epístolas de verão, Romanos, Gálatas, 1ª e 2ª aos Coríntios. Por que são epístolas de verão? São epístolas, então, quentes. 1ª e 2ª aos Coríntios, muita correção, especialmente a primeira. Gálatas,
toda a epístola, encharcada com o zelo fervente do apóstolo Paulo, para com as igrejas da Galácia, tendendo a irem pelo caminho de um falso evangelho. E temos também a epístola aos Romanos, uma epístola cheia de instrução e que declara qual é o conteúdo do evangelho de Cristo. Depois nós temos as epístolas de outono, próxima estação. E são exatamente aquelas 4 que ele escreveu na prisão domiciliar de Roma: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E por último nós temos as 3 epístolas do inverno da vida e serviço de Paulo. 1 Timóteo, também pela ordem cronológica, 1 Timóteo, Tito e a última, 2 Timóteo. Então essa é a ordem dos escritos de Paulo. Agora, vamos abrir então as nossas Bíblias para obtermos um pouco mais de ajuda dentro dessa epístola aos Gálatas, inicialmente no livro de Isaías. Isaías capítulo 59. Vamos ver os versos 14 e 15. Isaías 59. Isaías também, com seu zelo profético, fervente pelo nome do Senhor, chamando o povo ao arrependimento, escreve assim: pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe. Note agora essa expressão: porque a verdade anda tropeçando. Uma outra versão traduz de outra forma o termo original, a mesma ideia na verdade, mas com uma palavra mais significativa talvez em português. E é a palavra cambaleando. A verdade, como se estivesse bêbada. A verdade anda cambaleando pelas praças. E a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu. Preste atenção. A verdade sumiu. E quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Então, destacando 2 expressões novamente. Primeiro, a verdade anda cambaleando pelas praças. E segundo, verso 15, a verdade sumiu. Agora vamos voltar. Vamos primeiro a um salmo também, para nos ajudar um pouco mais. Salmo 11. Salmo 11, versículo 3. Um verso muito conhecido que diz assim: destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Agora vamos ao livro de Gálatas, a epístola de Paulo aos Gálatas, e vamos ver como Paulo menciona essa questão da verdade aqui nessa epístola. Capítulo 1, leamos os versos 6 a 9 inicialmente. Veja o fervor do zelo de Paulo pela verdade do Evangelho. Ele inicia assim: admira-me, assombra-me, que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo. Vamos fazer uma pequena pausa aqui. A Epístola aos Gálatas se divide em 3 seções. Capítulo 1 e 2 tem uma ênfase particular na graça. Já estamos vendo aqui desde o início a menção dessa palavra. Graça é o foco dos 2 primeiros capítulos, Gálatas 1 e 2. Depois o capítulo 3, que inicia com a expressão que já citamos: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Do capítulo 3, verso 1, então, até o capítulo 5, verso 14, a ênfase, 5, verso 15, a ênfase é liberdade. E aí precisamos compreender muito bem o que é liberdade. Qual o significado de liberdade e para qual liberdade nós fomos chamados. Então, um
precioso texto, capítulo 3, verso 1, repetindo, até o capítulo 5, verso 15, a ênfase é liberdade. Essa é a grande palavra aqui, a grande ênfase. Depois nós temos a parte final, versículo 16, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, são opostos entre si, etc. Até o final, o tema dessa última sessão, santidade. Olha essa combinação, graça, veja como isso não pode ser invertido. Graça, liberdade e santidade. A liberdade que temos em Cristo é fruto da graça, e o resultado dessa liberdade, fruto da graça, é sempre santidade. Qualquer liberdade que não resulte em santidade, não é a liberdade que Cristo nos libertou. E não é a liberdade para a qual nós fomos chamados. E isso, então, é muito importante que nós saibamos. Meus irmãos, uma informação que creio ser relevante, já que mencionei esse tema nesse momento. Talvez eu faça mais tarde de novo. No final do século passado, século XX, ouça isso com atenção, especialmente os primeiros 20 anos do século passado, século XX, e esses 25 anos atuais desse século XXI. No final, então, do século passado, surgiu um movimento conhecido. O nome desse movimento não foi dado por eles mesmos, foi dado por outros, mas eles abraçaram esse nome que lhes foi dado. Esse movimento surgiu, então, nos Estados Unidos e se chama Hyper Grace Theology. Teologia da hipergraça. Irmão, só há uma graça na Bíblia. É a graça de Cristo pela qual nós fomos chamados. Não há hipergraça. Agora, o que é que esse chamado, então, movimento da hipergraça prega? Seus pregadores e mestres ensinam. E creio que seria bom começarmos por essa nota de advertência aí, antes de seguirmos com o texto que estamos lendo em Gálatas capítulo 1. Porque é o que Paulo faz. Você não viu? Assombra-me, admira-me, que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Não é assim que segue o texto? Senão que há alguns que vos perturbam e altera o conteúdo, o significado do Evangelho de Cristo. Então, o que essa Hyper Grace Theology anuncia? Primeira coisa, ouça, irmão, e você talvez vá se perguntar, mas será que isso é capaz de arrastar discípulos que professam o nome de Cristo? E a resposta é, evidentemente sim. Porque ela apela para as cobiças e paixões do homem. E você vai entender por quê. Primeira coisa que eles ensinam. Se a morte de Cristo, veja a sutileza, se a morte de Cristo, eficaz, perfeita, na cruz do Calvário, derramando seu precioso sangue, cobriu todos os nossos pecados, passados, presentes e até mesmo futuros. Isso é verdade, irmão. Isso é o que a Bíblia ensina. Conclusão deles, o cristão não tem a menor necessidade de uma regular confissão de pecados. Mas então na Bíblia deles e na nossa, também está escrito, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, o pombinho veio nos assistir hoje. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Se confessarmos. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Bem, eles teriam que fazer algo com esse versículo, você não acha? Senão teria que arrancá-lo da Bíblia. Sabe o que eles dizem? Surpreendentemente, irmãos. Eles dizem que João, os escritos de João, não foram escritos para cristãos. Se a morte de Cristo, seu precioso sangue, cobriu pecados passados, presentes e futuros, o que é verdade, reafirmando isso,
Então, o que mais que eles dizem? Eles dizem que a conduta ética é irrelevante para a vida cristã, já que tudo foi perdoado. Viva como quiser, faça o que quiser, tudo está perdoado. Sabe qual é o grande lema, então? E esse lema é um lema que eles estabeleceram? Vamos colocar, então, entre aspas, abrindo e fechando aspas. O lema é: a graça cobre tudo. A graça cobre tudo. Resultado desse movimento. Primeiro, antinomianismo. Anti, contra. Nomos, lei. Contra a lei. Antinomianismo. Isso significa, viva a maneira que você quiser. Tudo que você fez, faz ou fará, está debaixo do sangue que te remiu, que te perdoa. A graça cobre tudo. Seguindo o texto de Gálatas capítulo 1, onde paramos, verso 6. Verso 7 agora. O qual não é outro, esse outro evangelho não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Vamos chamar atenção também para essa palavra perverter. Veja que interessante. Ela é usada em alguns lugares do Novo Testamento também e deixa muito claro o que é essa perversão que é citada aí. Então, vou citar um exemplo, os irmãos, Atos 2:20. Quando Pedro está pregando no Pentecostes, ele cita o profeta Joel, e citando o profeta Joel, que lá no original está em hebraico, claro, ele cita ali em grego, Atos 2:20, e diz assim: o sol se converterá em trevas, e a lua se converterá em sangue. Então essa palavra converter aí é exatamente a palavra perverter que Paulo está usando aqui. Então, o que seria perverter o Evangelho de Cristo? Seria converter o Evangelho em algo que ele não é. O sol não é trevas. As trevas não são sol. Mas o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Então, perverter o Evangelho de Cristo. Vamos ver até o verso 9. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, um mensageiro, vindo do céu, vos pregue Evangelho, que vá além do que temos pregado, seja reprovado, seja amaldiçoado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Agora, irmãos, vamos fazer ainda um contraste que pode ser de ajuda para nós aqui. Qual é a diferença de tônica entre a Epístola aos Gálatas e a Epístola aos Colossenses? Você sabe que a Epístola aos Colossenses também é uma epístola muito forte. Mas a diferença de influências é distinta. Na Epístola aos Gálatas, a influência é, sobretudo, basicamente total, do judaísmo, apenas judaísmo. Guarde isso, aos Gálatas. Então, Paulo vai combater de frente a questão dos preceitos cerimoniais, não da lei moral, como diz a Hyper Grace. A lei moral é a lei de Deus. Ela se cumpre em todo aquele que anda segundo o Espírito. Romanos 8, 3 e 4. Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, para que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, andar segundo o Espírito é cumprir os preceitos da lei pelo Espírito, como nosso querido irmão já enfatizou na reunião anterior. Não é por votos, por promessas, por forças, por recursos humanos, mas pelo Espírito, o preceito da lei se cumprirá em nós. Qual é o preceito da lei? No que se resume a lei moral de Deus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Esse é o preceito da lei que se cumpre naqueles que andam segundo o Espírito. Amarás, Senhor teu Deus, de todo o teu coração, alma, entendimento e forças.
E, já que estamos tratando o assunto da lei, amarás teu próximo como a ti mesmo. Mas você sabe que o Senhor foi além disso, né? Dizendo, eu novo mandamento vos dou. Que vos ameis, sim, ameis uns aos outros, mas não como você ama você, mas vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, esse preceito, meus amados irmãos, nunca passará, porque reflete o próprio caráter de Deus. Pelo contrário, esse preceito da lei será aperfeiçoado em nós que andamos segundo o Espírito, até a plenitude dele, quando aquele dia glorioso em que a fé e a esperança não serão mais necessários. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. Porque breve vem o dia em que a fé terá chegado à sua consumação. Como dois braços afluentes de um rio. E a esperança também terá chegado à sua consumação. Vê-lo como ele é. Então a fé, o rio da fé e o rio da esperança terão desaguado no rio do amor. Então, a ênfase, a influência distinta da Epístola aos Gálatas é a influência judaizante, é o judaísmo. Agora, e a Epístola aos Colossenses? Claro, não é objeto do nosso estudo, mas ouça isso. Ela é tão singular em tantos aspectos, inclusive sobre a maravilhosa apresentação da glória de Cristo, que é única. Hebreus tem uma apresentação maravilhosa também nos primeiros 4 versos, muito preciosa, muito profunda, 7 glórias de Cristo, mas não é tão extensa quanto a apresentação aos Colossenses. Então, ao mesmo tempo que tem essa apresentação tão linda das glórias de Cristo, é uma epístola de muito peso, porque ela trata de algo muito singular, que não ocorre em nenhuma outra epístola de Paulo, que foi chamada por muitos estudiosos de a heresia colossense. E sabe qual era essa heresia colossense? Que estava entrando no meio daqueles irmãos, alguns deles estavam sendo arrastados, e quem sabe se Paulo não os advertisse, tudo seria perdido, pelo menos naquela época, já que posteriormente foi perdido, nós sabemos pela história, não é? Então essa heresia colossense era composta de quê? Era composta de, primeiro, judaísmo, assim como foi a influência nas igrejas da Galácia. Mas havia um elemento aí, que tornava que turbinava de uma maneira horrível, essa chamada heresia colossense, que era uma associação do judaísmo com misticismo oriental, filosofia oriental. Essas duas coisas combinadas, judaísmo e filosofia oriental. Então Paulo vai tratar assim, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos. Você se lembra? Culto dos anjos. Esses anjos aí, como esses pregadores dessa heresia diziam, eram como emanações da divindade. Eles diziam, Deus é espírito, um espírito amorfo. E a única maneira desse Deus espírito ser conhecido é através das suas emanações. Como o sol tem as suas emanações. Nós não tocamos o sol, mas o sol nos aquece pelos seus raios. Então esse Deus espírito, ele tem emanações. E essas emanações precisam ser contactadas. Espiritualismo. E essas emanações sendo contactadas, então sim, nós podemos avançar no conhecimento do Espírito Divino, desse Deus que é Espírito. Misticismo. Culto dos anjos. Aí Paulo vai dizer, enfatuado, inchado, sem motivo algum na sua mente carnal. E agora aquele importante versículo, ouça de novo. E não retendo a cabeça. A cabeça. Não muitas cabeças, emanações da divindade, aions, como eram mencionados. Retendo a cabeça, na qual todo o corpo, unido e bem vinculado, pelas suas juntas e ligamentos. Olha o que ele diz, cresce, uma versão diz assim, com o aumento de Deus. Cresce com o crescimento de Deus, com o aumento de Deus. Como é que uma assembleia cresce? Ela não cresce com o aumento de doutrinas por si mesmas.
ela não cresce com aumento de labor, serviço, obras. Ela cresce com o aumento de Cristo. Quando Cristo cresce nela, ela cresce. Então ele segue essa epístola, tratando essa chamada heresia colossense de uma maneira tão frontal, e graças ao Senhor, nós temos essa maravilhosa epístola também nas nossas mãos. Mas no caso dos Gálatas, retornando a eles, o judaísmo era a grande questão. Então, vamos dar um passo mais nesse assunto. Abra, por favor, no capítulo 4 da Epístola aos Gálatas. Tanto para um quanto para outro, os Gálatas e também os Colossenses, podemos dizer que o erro central se resume da seguinte forma: eles não colocavam Cristo de lado. Não era Cristo não é, ou Cristo não serve. Muito menos o sacrifício de Cristo seria espúrio, ineficiente, ineficaz. Nada disso. Porque, meus amados irmãos, essas coisas não poderiam levar cristãos verdadeiros atrás delas. Você não acha? Invalidar completamente a obra de Cristo, sangue de Cristo. Então isso não era feito em nenhum dos dois casos. O que aconteceu? Nos dois casos, Cristo mais alguma coisa. Cristo mais alguma coisa. E todas as vezes que alguma coisa é colocada ao lado de Cristo, o inimigo de Deus o sabe melhor que nós. Essa coisa que foi colocada ao lado de Cristo irá certamente ocupar um lugar maior em nossos corações do que o próprio Cristo. Então vamos tentar parafrasear a luta dos Gálatas e também dos Colossenses da seguinte forma: esses pregadores diziam a eles: Cristo sim, mas se você quiser ser aperfeiçoado, se você quiser avançar, por isso Paulo usa o termo no capítulo 3, aperfeiçoando na carne, aquilo que eles achavam que era um aperfeiçoar no espírito, Paulo o entendia como um aperfeiçoar na carne. Por quê? Porque Cristo sim, mas então, junto com Cristo, circuncisão, luas novas, festas. Meus irmãos, meu encargo não é negativo, é positivo, mas vamos nos avaliar. Como tem estado o cristianismo atual? Será que essas epístolas de praticamente 2000 anos atrás seriam desnecessárias ou até irrelevantes para hoje? Será? A ênfase judaizante no Brasil, e sei que é o mesmo em outros países, inclusive que temos visitado, ela tem assolado o povo de Deus. ênfases judaizantes. Povo que se confessa cristão, professa o nome de Cristo, batizados em nome de Cristo, celebrando Páscoa, Pentecostes, tabernáculos, festas, luas novas, sábados, fazendo regulamentos dietéticos. Você não pode comer isso, não pode comer aquilo, porque isso vai pelejar contra o teu aperfeiçoamento, isso vai auxiliar no teu aperfeiçoamento. Guardais dias, meses e anos. Paulo vai escrever aos Gálatas e vai dizer: eu receio que eu tenha corrido em vão para convosco. Muito fortes palavras. Então vamos ler esse texto do capítulo 4, veja, verso 8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora, Paulo usa essa expressão tantas vezes, né? Esse mas de Paulo é tão lindo em tantas epístolas. Mas agora, que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, veja a pergunta dele: como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos? Esse é o judaísmo, meus irmãos. Rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, mesma expressão que ele usou à frente no verso 19, eu sofro de novo as dores de parto. Porque, como falamos, quando ele esteve a primeira vez entre eles, ele sofreu para que aquelas igrejas fossem estabelecidas e edificadas.
Então estáis agora de novo voltando aos rudimentos fracos e pobres, e quereis a eles escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos, kairos, a palavra aqui não é tempo cronológico, são estações, né? Tempo de plantio, tempo de colheita, guardais tempos e anos. Receio de vós que tenha eu trabalhado em vão. Então aqui está a grande questão, irmãos, para que sejamos examinados, todos nós, tanto individualmente como assembleias do Senhor. Temos tido Cristo e algo mais tem sido, de alguma maneira, necessário para o nosso avanço espiritual, necessário para o nosso aperfeiçoamento, necessário para conhecermos ainda melhor o Senhor. Cristo e algo mais. Ainda, estávamos falando do antinomianismo, né? Já explicamos o que é. Uma vida sem regra, sem leis, nada importa, conduta ética não importa, tudo é irrelevante, a graça cobre tudo. Isso é antinomianismo. Próximo dano que a hipergraça promove, libertinagem. E aqui acho que você se lembra muito bem de um versículo no livro de Judas, na epístola de Judas, não é? Judas, versículo 4. Aqueles que transformam a graça de Deus em libertinagem. Você quer ver esse versículo? Abra, por favor, a sua Bíblia. Na epístola de Judas. Versículo 4. Certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Olha esse termo, dissimulação. Um disfarce, né? Sutil, sorrateiro. Os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça. Exatamente o que Paulo está confrontando na epístola aos Gálatas. Libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Antinomianismo, libertinagem. Agora vamos para uma nota positiva. O texto de Isaías, que lemos, 59, adverte que a verdade está cambaleando nas praças. O mesmo profeta de Deus, com seu fogo e zelo, no capítulo 28, ele faz, versos 10 e 13, ele faz duas declarações basicamente repetidas e muito importantes. E que então vão nos livrar desse desequilíbrio quanto às verdades de Deus. Meus irmãos, o irmão Nee dizia isso, em mais de um dos seus escritos ele disse isso, irmão Watchman. Toda verdade de Deus, ouça bem, toda verdade de Deus tem a sua contraparte. Ou colocado de outra forma, toda verdade tem dois lados. Para que então um pássaro possa voar com duas asas e um barco possa ser remado com dois remos. Do contrário, irá apenas girar em círculos. E isso é verdadeiro extremamente com relação às verdades da palavra de Deus. Vou citar alguns exemplos para os irmãos antes de prosseguir. Nós nunca podemos enfatizar devoção às expensas de diaconia. Diaconia é serviço, ministério. Devoção e diaconia têm que caminhar juntos. Até porque a devoção se reflete em serviço. E um serviço que não tenha como base a devoção é um serviço inútil, espúrio, não é aceitável ao Senhor. Não é verdade? Veja esse equilíbrio sensível aí. Dois pratos de uma balança bem equilibrada. Devoção ao Senhor. Irmãos, sem devoção somos nada. Sem devoção tudo em nós é vão, é infrutífero. Sem devoção nada edifica o povo de Deus. Porque sem devoção não há unção. Então devoção e diaconia, serviço. Nosso irmão Frank, me lembro aqui mesmo, quando compartilhávamos com ele a palavra, ele chamou isso, para os que estavam aqui naquela época, já se vão aí uns 17 anos atrás, ele chamava de as contrapartidas divinas, ou as contrapartes divinas. E ele citou uma ou duas delas. Vou citar 5 para os irmãos. A primeira, devoção e diaconia. A segunda, doutrina e vida. Sabe por que isso é importante?
Porque hoje em dia também ouvimos pessoas dizerem assim: nossos irmãos, nós não queremos doutrinas. Nós não precisamos de doutrinas, nós queremos vida. Mas a palavra de Deus nunca faz divisão entre essas duas coisas. Se uma doutrina é só doutrina, ela nunca produzirá vida. Mas se nós enfatizamos apenas a vida sem ensino, então nós tenderemos a entrar por um caminho místico, etéreo. Precisamos de doutrina e vida. Nosso Senhor Jesus disse assim: as palavras, doutrinas, as palavras que eu vos tenho dito, são espírito e são vida. Examinais as Escrituras, e Nosso Senhor não está reprovando a eles por isso, né? Isso é louvável. Examinais as Escrituras, doutrina, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, mas não quereis vir a mim, para terdes vida. Então olha essa contrapartida, como dizia nosso irmão, como ela é importante. Doutrina e vida. Mais uma, fé e obras. Porque a fé que ninguém vê, da tua relação com o Senhor, sem obras, é morta, é inoperante. Tiago diz: mostre-me a tua fé, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha. Porque fé sem obras é morta. Mais um equilíbrio, e esse nós tratamos nessa epístola aos Gálatas de maneira muito particular. Muito fino equilíbrio. Graça e responsabilidade. Que fino equilíbrio, irmão. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, como nós vemos aqui em Gálatas, aos Colossenses, se fores ressuscitados juntamente com Cristo, isso é o que a graça fez. Qual a nossa responsabilidade? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Aí ele volta na graça de novo e diz: porque morrestes, passado, consumado, na obra do Senhor na cruz, morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, vós também sereis manifestados com Ele em glória, graça. Mas agora ele vai dizer, na sequência: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. A prostituição, a impureza, a lascívia, a avareza, que é a idolatria. Não mintais uns aos outros. Então, graça e responsabilidade. E um último equilíbrio, sutil também. Solitude e comunhão mútua. Meus irmãos, que equilíbrio fino nós temos aí. Sem uma vida de solitude. Desculpe. Sem uma vida de solitude, nunca podemos experimentar o valor da comunhão mútua. Comunhão uns com os outros. A base, a fonte, o fundamento da nossa vida de comunhão mútua é a nossa vida de solitude. A sós com Deus. O nosso altar pessoal. Se o altar pessoal não é robusto, a comunhão mútua é obsessiva, absorvente, dominadora. Solitude e comunhão mútua. Um servo do Senhor, também do século passado, já foi mencionado aqui outras vezes, o Dietrich Bonhoeffer, foi condenado à morte pelo próprio Hitler, executado 3 meses antes do final da Segunda Guerra Mundial. Ele tem uma linda obra sobre solitude. E a obra se chama Vida em Comunhão. Então ele vai dizer assim: quem não conhece a solitude, ou a sós com Deus, não está preparado para a comunhão. Mas também ele diz: quem não conhece o valor da comunhão mútua, também não está preparado para a solitude. Que lindo, meus irmãos. Uma coisa leva à outra. A solitude fortalece, é a base da comunhão mútua. Há um verso tão importante em 1 Coríntios 9, 19, 1 Coríntios 9, 19, quando Paulo vai falar sobre o zelo dele pelo Evangelho. Tudo faço por causa do Evangelho, fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar alguns. Lembra-se? Ali ele vai dizer assim:
Sendo eu livre de todos, fiz-me escravo de todos. Ouviu bem isso, irmão? Isso é um princípio espiritual maravilhoso. Nós só podemos ser escravo de todos, servo de todos e para todos, se formos livres deles. Livres de receber deles honra, gratificação, recompensas em qualquer nível. Ser apreciado, honrado, gratificado. Sendo livre de todos, fiz-me servo de todos. Sabe por que nós não somos servos de todos? Porque não somos livres deles. Das suas aprovações, da maneira como nos tratam, do conceito que tem de nós. Então não podemos servi-los, somos escravos disso. Um princípio espiritual tremendo, irmãos. Então, esse último equilíbrio que citamos, solitude e comunhão mútua. Vamos partindo para o final desse tempo hoje. Se Paulo trata essa graça de uma maneira tão maravilhosa, eu queria dar um passo mais com os irmãos na próxima sessão. Temos ainda minutos importantes aqui, para tanto que temos de conteúdo nessa epístola tremenda. Abra, por favor, novamente na Epístola aos Gálatas. Vamos falar um pouco, iniciando pelo menos, nesse tema liberdade. 2 versos são chaves nessa segunda sessão. Graça, então, é o termo da primeira sessão, a graça de Cristo. Ele conclui a primeira sessão, verso 21, então, falamos que são os 2 primeiros capítulos, não é? Então, em Gálatas 2, 21, olha como ele conclui. Não anulo a graça de Deus, está vendo aí? Ele começa com a graça, o capítulo, ele termina com a graça. Não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Capítulo 3 inicia então a segunda sessão. Capítulo 3, verso 1 até o capítulo 5, verso 15. Tema-chave, tema central, liberdade. Olha o capítulo 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo, mais uma vez usando a palavra de novo, a jugo de escravidão. Verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Em outras palavras, Paulo está dizendo, não useis a vossa liberdade para dar lugar à libertinagem. Não é isso? Não dar lugar à carne. Sede antes, servos uns dos outros pelo amor. Olha a combinação de palavras que só o Espírito Santo pode fazer. No mesmo versículo nós temos liberdade e escravidão. Nas mesmas pessoas. Agora não é o contraste que nós vimos na primeira sessão, quando ele contrasta a graça com a lei e mostra o significado da graça de Cristo e diz que voltar a preceitos cerimoniais do judaísmo é escravidão. Então aqui não é a essa escravidão que ele está se referindo. Ele está dizendo que os que são livres para serem escravos. Ele está dizendo que a liberdade para a qual Cristo nos libertou, verso 1, que ele já citou ali no capítulo 5, ele está dizendo que esta liberdade não é para darmos lugar à libertinagem ou à carne, mas é para antes sermos escravos. Liberdade para sermos escravos, liberdade para sermos servos uns dos outros. Porque antes de recebermos essa liberdade que recebemos do nosso Senhor Jesus, nós éramos escravos também, mas éramos escravos apenas de nós mesmos. Nossos recursos, nossos caminhos, nossos conceitos. Idealizamos comunhão e tentamos conformar todos os nossos irmãos ao nosso ideal de comunhão. Se outros não se conformam ao nosso ideal de comunhão, nos sentimos frustrados, os condenamos. Nunca temos condição de aproximarmos da comunhão do corpo de Cristo com gratidão.
Sempre nos aproximamos da comunhão com exigências, críticas. Por quê? Porque somos escravos de nós mesmos. Então a liberdade para a qual Cristo nos libertou é a liberdade para sermos escravos uns dos outros. Agora, qual é o fundamento dessa liberdade? É aqui que vamos gastar o nosso tempo final. Presta atenção. É um dos versículos mais preciosos de todo o Novo Testamento. E é Gálatas 3,13. Lembre-se que essa sessão começa no capítulo 3, verso 1. Olha o que diz o verso 13. Cristo. Aí está a palavra centro do zelo, do fogo do coração do apóstolo Paulo. Não Cristo mais festa, lua nova, sábado, circuncisão, preceitos. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Vamos com muito cuidado com essa expressão, né? A lei não é maldita. Romanos 7. A lei é santa, justa, boa e espiritual. 4 coisas que Paulo menciona em Romanos 7. Mas ele diz, o problema é, eu sou carnal, por natureza, vendido à escravidão do pecado. Então, algo que me era para a vida, assim ele argumenta em Romanos 7, a lei de Deus, que reflete o caráter de Deus, a santidade, a justiça, a glória de Deus, algo que me era para a vida, por causa da fragilidade do vaso, me redundou em morte. É o argumento dele, em Romanos 7. Aí ele faz aquela pergunta, ele diz, desventurado homem que eu sou, homem sem solução que eu sou, quem me livrará? Não o que me livrará. Preceitos, regras, leis, não o que me livrará, mas quem me livrará do corpo dessa morte. Qual a resposta? Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio se fez maldição em nosso lugar. Você percebe que é um dos versos mais fortes do Novo Testamento, não é? Está claríssimo. Está dizendo que Ele se fez um maldito por nós. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Vamos agora atentar para isso aqui. Há 2 declarações, uma é esta aqui, de Gálatas 3,13, a outra é de 2 aos Coríntios 5,21, que usa essa expressão feito, e são únicas no Novo Testamento. E são, meus irmãos, tão ricas e tão importantes. 2 Coríntios 5,21 diz assim, aquele é um acraseado, porque o sujeito aí, se você ler o verso anterior, é Deus. Então está dizendo que esse Deus, Ele fez aquele que não conheceu o pecado, que é o nosso Senhor Jesus, Deus o fez, Ele o fez, pecado por nós. O fez, olha essa palavra fez. Então ele está dizendo que o Senhor Jesus foi feito pecado, Deus o fez pecado. O pecado foi colocado sobre Ele e julgado como se Ele fosse a serpente de bronze, mesmo sendo o Cordeiro Santo de Deus. O pecado nunca entrou no nosso Senhor Jesus, nem na sua vida, nem na sua morte, mas o pecado esteve sobre Ele como uma cortina densa. Por isso Ele clamou em alta voz, Eli, Eli, lema sabachthani. Foi feito pecado. E aí nós temos o segundo verso, Gálatas 3,13, único no Novo Testamento, que usa a mesma expressão, feito. Só que agora diz, Ele mesmo se fez. Então aquele que por Deus foi feito por nós pecado, Ele se fez, no mesmo ato, na mesma cruz, Ele se fez maldição por nós. Porque, irmãos, a lei santa de Deus gerou em nós incapazes, por
por causa da natureza adâmica caída, gerou um escrito de dívida, Colossenses 2, que era contra nós e nos fez devedores à lei santa, justa de Deus. Escrito de dívida que era contra nós, nos constava de ordenanças, nos era prejudicial. Ele removeu-o em si mesmo, encravando na cruz. Então, foi feito pecado e foi feito maldição. Gostaria de meditar um pouco nessas duas coisas para concluirmos esse tempo da manhã. Primeira coisa, foi feito pecado. Meus irmãos, me permito dizer isso novamente? Estou certo que em outro tempo juntos já reforçamos isso. Parece que quando nós nos convertemos, nós temos uma atenção primária, e isso é bom, sendo chamada para as epístolas. Queremos, afinal de contas, conhecer o que é o Evangelho de Paulo em Romanos, a gloriosa apresentação da carreira cristã em Hebreus, as glórias de Cristo em Colossenses, a glória da igreja em Efésios, não é? Muito bom. Mas me parece que à medida que vamos avançando, nossa atenção, nossas afeições, nosso coração, vai sendo chamado de um modo muito particular para os 4 evangelhos. Sabe por quê? O livro de Hebreus diz assim: Jesus Cristo é o mesmo, hoje, ontem, e o será para sempre. Esse que nós vemos jornadeando, tocando o leproso, falando as palavras, cansado naquele meio-dia para aquela mulher, recebendo aquela unção de Maria de Betânia. Esse mesmo, o mesmo Jesus, 1 Tessalonicenses 4, ao ressoar, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o mesmo, não um outro, o mesmo Senhor descerá dos céus, porque Ele é o mesmo. Então, quando jornadeamos com Ele nos 4 evangelhos, nós vemos seus gestos, os seus toques, os seus olhares, os seus sentimentos, as suas palavras. Desses que, quando estivermos diante dEle, não nos será estranho. Então, meus irmãos, Ele foi feito pecado. Vamos pensar um pouco brevemente sobre isso e meditarmos. Quem é Ele? O Verbo eterno, sem o qual nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. Aquele que com uma palavra, eu sou, colocou por terra aquela escolta da guarda que veio prendê-lo no Getsemane. Eu sou. Refletindo as palavras de Êxodo 3, que Moisés ouviu naquela sarça. O Deus inextinguível, o Deus imutável, eu o sou. Quando ele estava no final de sua vida, feito pecado, quando ele estava no final da sua jornada, foi aprisionado, estava na casa do sumo sacerdote, você conhece a história. Pedro e João estavam lá no pátio, naquele fogareiro. Pedro nega o Senhor sai daquela arguição. Pedro não pode contactá-lo e nem o Senhor a Pedro. Então é dito que ele olha Pedro de longe, sem nenhuma palavra. Pedro sai e chora amargamente, porque ele se lembra da palavra do Senhor, que tocava a fraqueza dele, que ele não compreendia, não entendia, nem admitia. Eu irei contigo até a morte. Então ele se lembra da palavra do Senhor. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então nosso Senhor vai primeiro para a casa de Anás, depois para a casa de Caifás, tudo que você já sabe. Na casa de Anás, ele é coberto com um capuz, que tinha 2 finalidades. A primeira é uma declaração de pena de morte, dizendo, esse homem não mais verá a luz, não é digno de ver a luz. Terminou para ele. Mas tinha uma segunda finalidade. Quando esse capuz foi colocado sobre o rosto do Senhor, é dito que os guardas o esbofeteavam. Ele foi feito pecado. Os guardas o esbofeteavam e ele não poderia se defender. Ele estava encapuçado. Ele não poderia esboçar nenhuma reação. Depois ele foi entregue para Pilatos e o destaque que eu queria fazer.
Pilatos o envia para Herodes. Lembremos, irmão, quem ele é. Lembremos o que aconteceu com aquela guarda quando ele disse só essa palavra: eu sou. E eles caíram por terra. Agora Pilatos o envia para Herodes. Sabe o que acontece lá? Talvez você já tenha lido esse texto muitas vezes, irmão. Mas como precisamos jornadear com ele e entrar na história dos evangelhos. É dito que a guarda palaciana de Herodes fez como que uma fila diante dele. E colocaram na mão dele uma cana, um caniço. E é dito, ele foi vestido com um manto aparatoso. Essa palavra lá de Lucas. O termo é brilhante. Um manto brilhante. E uma cana na mão, não um cetro, um bambu, uma cana. E então, os guardas se revezavam passando diante do Senhor. E o que eles faziam? Eles se ajoelhavam diante dele, tomavam o caniço e batiam na sua cabeça. Meus irmãos, com um olhar, o nosso Senhor poderia tê-los fulminado a todos. Um olhar. Ele é o Criador dos céus e da terra. Mas ele foi feito, seria feito finalmente na cruz. E ele está no caminho. Ele foi feito pecado por nós. Herodes foi julgado pelo Senhor sem nenhuma palavra. Até mesmo para Pilatos, o Senhor pronunciou algumas palavras. Você se lembra? Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse daqui, meu pai se empenharia por mim, enviaria ministros para me salvar dessa hora. Mas quando ele entra na corte de Herodes, é dito assim: Herodes se alegrou muito ao vê-lo. Porque esperava que ele fizesse ali, na sua corte, algum sinal. Para que então pudesse recrear os dias tediosos de Herodes. Como se fosse um objeto de brincadeira da corte. Nosso Senhor Jesus não deu uma só palavra para Herodes. E vamos nos lembrar, Herodes foi o executor do precursor do nosso Senhor, o Batista. Então Herodes não obteve do Senhor nenhuma palavra e nenhum sinal. E foi coberto com aquele manto brilhante. Poucas vezes no Novo Testamento essa palavra é repetida, muito poucas vezes. Esse termo, aparatoso, para o manto que lhe foi posto. Sabe qual é a última menção dessa palavra? Apocalipse 22. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Meus amados irmãos, esse que foi feito pecado por nós, é a brilhante, se tornou a brilhante estrela da manhã. Foi vestido com aquele manto para zombaria. O caniço foi colocado na sua mão para zombaria. Os guardas se ajoelhavam diante dele e cuspiam na sua face. A mesma face que foi transfigurada no monte, seria desfigurada no caminho da cruz. O desfigurado é o mesmo transfigurado. Por quê? Aquele que não conheceu pecado, não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele os injustos, os indignos, fossem feitos justiça de Deus. E agora um pouco sobre essa palavra maldito. Deuteronômio capítulo 21, versos 22 e 23, há uma legislação ali, que diz assim: se alguém for condenado à pena de morte, Deuteronômio,
e por causa dessa condenação ele for pendurado em um madeiro, a ideia é enforcado, pendurado em uma árvore, o seu corpo não ficará ali até a noite, para que a terra não seja contaminada. Ele será retirado dali antes do anoitecer, como disse o texto, para que a terra não seja contaminada, porque todo o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Isaías 53, quando descreve Nosso Senhor, diz que ele foi reputado como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas pelas suas chagas ou pisaduras é que nós fomos sarados. Por que essa legislação de Deuteronômio 21? O motivo, irmãos, é tão significativo. Esse corpo pendurado no madeiro, como é descrito aí, Deuteronômio 21, entre o céu e a terra, Nosso Senhor mencionou isso em João capítulo 12. Quando eu for levantado da terra, a todos eu atrairei a mim mesmo. Essa ideia de pendurar esse corpo entre o céu e a terra dizia explicitamente: esse indivíduo, condenado à pena de morte, como está em Deuteronômio 21, ele é um indigno, tanto de viver na terra, por isso seus pés estão fora da terra, pendurados, quanto ele é indigno do céu, indigno da terra e indigno do céu. Nosso Senhor Jesus, quando foi pendurado no madeiro, na cruz do Calvário, e a história termina, e ele entra na morte, e ele ressuscita, e ele é entronizado. Sabe o que é dito em Apocalipse 5? O cântico ao Cordeiro. Primeiro, é dito que um anjo forte, ele viu aquele livro selado por dentro e por fora com 7 selos. Então, este anjo forte faz a pergunta: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E o verso seguinte diz assim: ouça, irmão, nem na terra, nem no céu, nem debaixo da terra, ninguém foi achado digno de abrir o livro e desatar os seus selos. E João, registrando, ele continua: e por isso, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno. Então ele ouve aquela voz: não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os selos. Primeira pergunta do anjo forte: quem é digno? Depois, no mesmo capítulo, nós temos 2 respostas. A primeira resposta é dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos. Sabe o que eles dizem? Digno és de tomar o livro e de desatar-lhe os selos, porque foste morto, pendurado entre o céu e a terra, maldito de Deus, considerado um homem indigno de viver na terra e um homem indigno de viver no céu. Digno és de tomar o livro e de desatar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. No mesmo capítulo agora, nós não temos apenas 4 seres viventes e 24 anciãos. Nós temos milhões de milhões e milhares de milhares de anjos, dizendo assim, novamente: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a honra, o poder, a riqueza. Amados irmãos, ele foi feito pecado e ele se fez maldito por nós.
o bendito, único de Deus, se fez maldito, para que os malditos pudessem se tornar benditos pelo nome dele. Então, meus amados irmãos, como seria diferente o zelo de Paulo por essas igrejas que se desviavam daquele que é o centro das ações, das intenções e das afeições de Deus, que é o nosso Senhor Jesus. Ele é o único centro das ações de Deus, das intenções de Deus e das afeições de Deus. Se o Senhor permitir, amanhã vamos compartilhar um pouco dessa jornada do Senhor. Resumidamente, desde a encarnação até pelo menos o Getsemane, se pudermos, e finalmente até a ascensão, para que nós possamos ver um pouco mais do significado dessas glórias do nosso Senhor Jesus. E, se possível, ainda, nós iremos para a última sessão da Epístola aos Gálatas, para vermos um pouco do significado de santidade. O que é santidade segundo essa última sessão? Que o Senhor nos ajude nisso, continue falando aos nossos corações, e somos gratos a Ele pelo que já temos até aqui recebido dos nossos amados irmãos. Que o Senhor continue encontrando liberdade e caminho entre nós. Amém. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, pela Tua fidelidade até a morte e morte de cruz. Obrigado porque foste feito pecado e te fizeste maldito por nós. Honramos o Teu nome, Senhor, com nossas pobres palavras, porque realmente Tu és digno, eternamente digno. Por isso te pedimos, Senhor, ocupa também o centro de nossas ações, intenções e afeições, assim como Tu és o único centro delas no coração de Teu Pai. Bendito seja o Teu nome. Agradecidos, nós Te glorificamos. Amém.